tvanimal.com. Olá pessoal, bem-vindos a mais um tvanimal.com. No Cães de Ponta de hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a raça Pastor Belga. No trabalho animal de hoje vejo a cavalaria da Polícia Militar do estado do Ceará. No Abre Aspas, eu vou conversar com o criador de um pássaro da nossa fauna, o caboquino. Atenção pessoal, a tvanimal.com conseguiu gravar com uma câmera escondida uma rinha entre cães, vocês não podem perder. Ainda teremos a dica, a trivia e muito mais. Não sai daí que a tvanimal.com está começando agora. Olá, eu sou o Juba e vim desafiá-los mais uma vez com a trivia do tvanimal.com. O pastor belga é utilizado em várias polícias europeias e hoje em dia na polícia brasileira. Quantas variedades tem essa raça? Opção A, 2. Opção B, 3. Ou opção C, 4. Preste atenção em todas as matérias, pois a resposta está em uma delas. No final do programa eu volto para saber se você acertou. Oi pessoal da tvanimal.com, eu tô aqui com o Dalber, ele que é criador de caboquino e ele vai explicar pra gente mais ou menos um pouquinho sobre essa espécie de pássaro. Me diz uma coisa, qual é o habitat natural dessa ave? O habitat preferido deles é região de mato próximo a lagos, açudes, riachos, porque desenvolve as sementes que eles mais gostam de se alimentar. Mas é brasileiro, né? Os caboquinos ele tem 14 espécies dele em todo o Brasil. Mas aqui no Nordeste, basicamente, existe uma espécie. É uma espécie somente brasileira mesmo, é endêmica. E aqui no Ceará tem? Tem bastante. Tem. Aqui no Ceará tem algumas regiões que ainda tem bastante na natureza. E quais são as características marcantes desse pássaro, assim, que dá pra você identificar? Ele, de pássaro de canto, ele é o menor pássaro de canto brasileiro. Ele é engraçado que ele, mesmo sendo pequeno, ele tem uma voz que pode ser escutada de muito longe. É um pássaro que você tem uma voz muito bonita, muito melodiosa. O canto dele é um canto maravilhoso. E é como ele fala, embora ele seja uma ave pequena, você pode escutá-lo de muito longe. De longa distância. É longa distância. E como é que funciona a reprodução dele em cativeiro? Geralmente ele estando adaptado ao ambiente, ao criatório que ele está, é fácil a reprodução deles. Ele estando bem alimentado, você dando uma alimentação correta, uma vitamina boa, a fêmea facilmente adaptada se reproduz em cativeiro. Eu já pude observar em outras criações de pássaros, principalmente dos psitacídeos, que são araras, né? Papagaios, que as pessoas têm algumas técnicas para aumentar a reprodução. Tira os filhotes, né? Isso. Alimentam com a papinha e depois a mãe coloca outros ovos e alimenta os outros pássaros para assim terem mais filhotinhos. Isso acontece também? Você faz isso com o caboquino? A gente costuma ajudar, principalmente fêmeas que são mães pela primeira vez. A gente utiliza essa papinha que você comentou, a gente utiliza nos filhotes. E alguns criadores fazem dessa forma, separar, tirar os ovos, colocar numa mãe, vamos dizer assim, de aluguel, e para que a fêmea possa novamente reproduzir. Mas, diferente dos psitacídeos, eles são muito pequenos, então é difícil você criar eles somente na papinha na mão. Tem que ter uma fêmea para dar a temperatura ideal para o corpo do filhote e para ele se desenvolver. Existem algumas pessoas que acham judiação o passarinho estar preso numa gaiola e não livre na natureza. Explica pra gente qual é a situação dos seus pássaros, né? Esses pássaros, eles são pássaros que são nativos de cativeiro há muito tempo. É uma forma de preservação e de evitar tráfico de animais, que esses pássaros são perfeitamente adaptados em cativeiro. E você vê que eles estão tão adaptados que eles reproduzem facilmente nas nossas gaiolas, nas nossas casas. Então, uma pessoa criar o pássaro em cativeiro, criar dentro de uma gaiola, ele sendo desde filhotinho acostumado naquele ambiente, é até uma forma de evitar que ele entre em extinção. Isso, é estimular a reprodução desses pássaros, que alguns pássaros já saíram da lista de pássaros em extinção. O caboquino é um deles? Algumas espécies de caboquinho, eles se apresentam nessas condições de extinção. Já estão em extinção. Algumas sim. E aí com essa forma que
criatório nosso de criação, de reprodução, a gente busca evitar com que criatórios vá buscar pessoas que criam, que busquem na natureza pássaros que não sejam legalizados como nós. Os cuidados principais, os básicos, como você falou, é alimentação e higiene. Mas qual é a alimentação adequada? Porque tem muita gente que gosta de dar café com leite, de dar pão, de dar um monte de coisa assim, mais para o humano do que para o animal. Isso está correto? Pode acontecer ou não? Não, isso não é bom para o pássaro, para a saúde deles. Eles se alimentam basicamente de semente, são aves que se alimentam basicamente de semente. A gente procura comprar uma semente de origem comprovada, uma semente limpa, uma boa semente, e faz o complemento da alimentação que hoje a gente costuma chamar de farinhada, que é um alimento preparado e já vem como se fosse uma ração, que ele já vem com nutrientes, toda balanceada a alimentação para cada espécie de ave, né? E a gente usa, fora isso, água de boa qualidade e higiene. E assim como eu acho que acredito que você saiba que a arara, o papagaio, os psitacídeos em geral, eles escolhem um parceiro e aquele é o parceiro para a vida inteira. Isso acontece com o caboclino ou não? Não, a fêmea escolhe o parceiro, mas nem sempre esse parceiro ela vai ficar para a vida toda. Ela pode depois, se você tiver um outro pássaro e quiser cruzar, se ela aceitar, ela vai reproduzir com ele também. Então ela que escolhe. É a fêmea quem escolhe o macho. Então tá bom, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a vocês, adorei conhecer o caboclino. Vocês também com certeza adoraram e é isso, pessoal. Fica por aí que ainda tem mais. Olá pessoal do tvanimal.com, nesta semana no quadro Trabalho Animal você vai conhecer um pouco mais sobre a cavalaria da Polícia Militar do Estado do Ceará. E pessoal, já estou aqui agora com o Tenente Claudomiro. E eu vou falar com ele agora da parte policial mesmo da cavalaria. Tudo bom, Tenente? Tudo bem, graças a Deus, tudo bom. Nós já mostramos a parte, digamos, social aqui da cavalaria e agora eu gostaria de falar da parte efetiva mesmo, ou seja, do policiamento. Quais são as raças de cavalos que vocês usam aqui? Bem, nós temos tentado padronizar a nossa raça baseando em duas raças principais, a brasileira de pismo e a raça lusitana, que foi a raça onde na última licitação nós adquirimos cavalos dessa raça lusitana. Os cavalos, a gente sempre gosta de falar aqui no programa do tratamento que os animais recebem. A gente percebe que são animais fortes. Como é que é o tratamento deles aqui? Perfeito. Os animais eles têm uma rotina de alimentação no quartel, diga-se passagem, muito boa. Os animais são vacinados a cada 6 meses, cobrindo assim as principais doenças que atingem os equinos, como tétano, encefalomielite, rinopneumonite, influenza e raiva. A alimentação é distribuída de acordo com a sua atividade e todos os animais recebem alimentação balanceada, diferenciada, da seguinte forma: os animais de trabalho recebem uma alimentação concentrada com maior teor de energia. As éguas e potros, as éguas da reprodução e os potros já recebem um alimento concentrado com maior teor de proteína, devido à sua necessidade de formação de massa muscular. Certo. E todos eles recebem volumoso de boa qualidade, feno de boa qualidade e também volumoso verde, que é o capim elefante e capim braquiara. Essa alimentação é distribuída em horários pré-estabelecidos, de forma que todos os animais recebem alimentação adequada de acordo com a sua atividade que ele desempenha na cavalaria. Como é que é a vida do cavalo aqui? O departamento médico veterinário da unidade, eles procuram fazer um programa de treinamento, principalmente para os cavalos mais novos que nascem no quartel. Então vocês mesmos aqui vocês já estão reproduzindo e padronizando
Chama de tropa? Como é que chama? Isso, a gente chama de manutenção do plantel, né? Plantel, pronto, chama de plantel mesmo. Manutenção do plantel. Nós temos duas formas básicas de manter o plantel. É a aquisição de cavalos por licitação, que inclusive nós estamos tocando um projeto para adquirir cavalos que vão ser usados na Copa de 2014, e a reposição do plantel através da remonta, onde os nossos garanhões, os cavalos reprodutores, eles cobrem as éguas, e essas éguas elas são preparadas, vão para a remonta e passam um período de 9 meses de gestação, ou melhor, de 11 meses de gestação até que o potro nasça. E aí quando ele nasce, ele fica preparado, fica no pé da égua até um determinado período, depois nós desapartamos da égua e aí ele passa a ter todo um tratamento especial em relação à alimentação, em relação a treinamento, onde inclusive as crianças do projeto Cavaleiros do Futuro, eles dão essa ajuda no sentido de adestrar os potros para que eles se preparem para trabalhar na rua com os policiais. A gente mostrou alguma série de evoluções. Isso que vocês estavam fazendo aqui é tipo um treinamento que vocês costumam fazer aqui? Exato. Aquilo é um treinamento que nós fazemos de controle de tubo civil e restabelecimento e manutenção da ordem, onde os policiais eles ficam todos equipados com aquele equipamento que nós vimos nas filmagens, capacete antitumulto, colete balístico. Os cavalos também têm todo um equipamento especial para esses eventos, que é protetor de chanfre e protetor de peitoral, para que o poder dissuasório nas operações ele seja bem considerado, né? E o efeito psicológico também que a gente tenta causar em determinadas situações de restabelecimento da manutenção e da ordem, ele seja alcançado para evitar o máximo possível o confronto. No que a cavalaria é usada hoje, basicamente, aqui no Ceará? Basicamente, o processo de policiamento montado aqui no nosso estado, ele trabalha em praças desportivas, como o Castelão, e em restabelecimento de reintegração de posse, né, e retomada de ambientes ocupados indevidamente, legalmente, basicamente nessas atividades. Tenente, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, sinta-se à vontade para não querer responder. Qual foi a operação mais complicada que você fez parte com a cavalaria? Não há problema nenhum em responder. Teve uma operação que nós fomos participar de uma reintegração de posse no bairro Papicu, e a situação ficou meio complicada lá, porque as pessoas não queriam desocupar o terreno e tinha determinação legal, judicial, para que o terreno fosse desocupado. E quase que aconteceu um confronto entre as pessoas que estavam no terreno e a tropa montada. Graças a Deus, quem estava na frente lá do evento soube negociar, e essa, dentro do uso progressivo da força, é a ferramenta principal que nós tentamos fazer uso, é a negociação, para que o confronto direto ele seja evitado o máximo possível. Gostaria de agradecer, foi muito bom estar aqui, mostrar a cavalaria. Nós mostramos primeiro a parte social, depois nós mostramos efetivamente a parte policial da história, até para mostrar que existe esse lado. Tem muitas crianças aqui, eu não esperava isso, eu fiquei muito feliz de ver que aqui a cavalaria é como se fosse uma grande família. Vocês estão de parabéns. Com certeza, a nossa unidade está à disposição, está de portas abertas para quem quiser vir conhecer, e essa questão dos projetos sociais realmente tem sido um diferencial muito importante na nossa unidade, porque tem ajudado na prevenção. As crianças que participam do projeto, a gente vê o resultado que nós alcançamos, e quem quiser vir conhecer a unidade, tanto em relação a projetos sociais como a parte operacional, nós estamos de portas abertas. Obrigado. Você que está em casa, não sai daí, viu? TVAnimal.com ainda não acabou. You don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass windows. You can't stop wishing if you don't let. E a TVAnimal.com tá aqui de novo com o Arlindo, né? Pra ele falar dessa raça de gatos, o Abissínio, que é uma raça raríssima. E esses aqui são um dos únicos aqui no Ceará. Eu queria que você explicasse o padrão da raça Abissínio. Bem, o Abissínio, ele é uma raça bastante antiga, ainda muito pouco criada aqui no Brasil. Bem, o principal padrão da raça é que sejam animais finos, né, longos e musculosos, dando a impressão de um animal selvagem. A ideia do Abissínio é que ele seja uma miniatura. Então, ele tem a orelha levemente curvada para frente, se você olhar aqui na Dakota.